Olá, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda à parte 2 do nosso workshop Neutrid. Na primeira parte do workshop, a gente abordou aí em profundidade sobre a ferramenta. É muito importante a gente conhecer tudo que a ferramenta oferece para poder utilizar no dia a dia. E o meu objetivo é esse, tá, pessoal? É ajudar vocês a dominarem a ferramenta para que ela possa permitir aí que a gente seja o quê? Mais produtivo, mais produtiva. A proposta de valor do Neutrid é para pessoas que querem fazer mais, mas sem perder a qualidade de vida, sem perder o equilíbrio. E quando a gente fala de fazer mais, qual que é a nossa capacidade de planejamento, a nossa capacidade de execução? Então, a ferramenta ela tem bases estatísticas para ajudar a gente a analisar esses comportamentos e indicar para a gente formas de usar o tempo melhor. Das nossas consultorias, dos nossos atendimentos, o que a gente tem visto? Será que está faltando tempo? Ou será que a gente tem usado mal o nosso tempo? As horas que a gente já tem são suficientes para fazer o que precisa ser feito? E o que a gente tem olhado é isso. Muitas das vezes, a maior proporção do dia tem sido o quê? De urgências e atividades circunstanciais. Mas o problema maior é o desconhecimento da origem disso. Então, se eu fosse fazer um apontamento preciso de um primeiro ponto a gente precisa entender, ter clareza das causas, os motivos, o que está originando essas urgências. Porque senão a gente fica apagando o incêndio. Quando eu comecei a usar o Neutrid, eu comecei a fazer isso, né? Classificar as atividades e começava a analisar, uma a uma, o que estava originando essas atividades, porque elas vinham de algum lugar. E aí, qual canal de comunicação elas chegavam também era importante. Mas a partir do momento que eu comecei a entender as causas, eu comecei a criar estratégias, formas de literalmente diminuir essas urgências. E um ponto importante em relação a isso é que, em se tratando de urgências, quando a gente começa a classificar, a gente pode sim perceber o seguinte: existe uma estatística do Christian que diz 77% das urgências são possíveis de quê? Da gente prevenir. Muitas vezes se antecipando, criando processos. Então, essas estatísticas, 77%, é um grande número para a gente realmente mudar esse jogo. Quando a gente faz o teste da tríade do tempo, existem aí alguns personagens, né? São chamadas de composições nefastas da tríade do tempo. O personagem do super-homem é aquela pessoa que no dia a dia está na correria, muita urgência. Então, a maior proporção do dia da pessoa está na esfera da urgência. E aí, quando você pergunta como que tá a vida, como que tá o dia, né, a pessoa? Nossa, correria sem fim, estou sem tempo. O problema maior, às vezes, não é porque essa pessoa não planeja e prioriza. Às vezes, a pessoa gosta dessa urgência. Eu já convivi, né, com pessoas dentro de empresas que a mentalidade, o mindset da pessoa, o modelo mental, é alinhado para a urgência. A pessoa gosta dessa adrenalina. E aí, quando a gente começa a entender esse padrão, a gente pode também perceber até que ponto é importante a gente mudar, né? Quando tem aquela pergunta no teste, é comum aparecer demandas inesperadas no seu dia a dia? Você consegue cumprir o que você planejou? Várias daquelas perguntas trazem para a gente aí comportamentos que a gente deveria mudar para realmente mudar esse jogo aí, de não ter tanta urgência. Já no personagem do Homer Simpsons, é aquela pessoa que, no dia a dia, deixa a vida me levar, né? Igual aquela música do Zeca Pagodinho. Muito circunstancial durante o dia, a pessoa quase sempre está com o tempo totalmente livre, né? Qualquer hora que você precisa, a pessoa está disponível. Para que preocupar com o futuro, né? O importante é o agora. Só que geralmente é uma pessoa que tende a estar o quê? Frustrada. Então está faltando objetivos. Já o equilibrista é aquela pessoa que ela tem até uma certa clareza do importante, mas quando ela começa a focar no importante, começa a surgir urgências. E aí ela começa a apagar esses incêndios. E quando assusta, está ali desperdiçando tempo, gastando tempo com irrelevâncias, atividades triviais. E foi assim que eu fiquei durante muito tempo da minha vida. Eu queria mudar isso. Quando eu fiz o teste há uma década atrás, né, e eu me identifiquei com essa situação, era uma situação assim, chegava no final do dia, estava esgotado, queria manter a concentração, não conseguia do jeito que eu gostaria. E aí eu falei, vamos então implementar a ferramenta, mas também um método. Então, combinando a ferramenta com o método, e no caso, em alguns momentos eu tive a oportunidade, né, tanto a partir da Neutrid, de tirar dúvidas e também
acionar o próprio Christian, pedindo ali algumas ajudas, algumas dicas em relação a isso, eu fui mudando isso na minha vida. Não é um caminho rápido, muitas das vezes, mas quando a gente tem persistência, a gente vai mudando esse jogo. Então, quando a gente começa a entender que hoje o nosso dia, a maior parte, está proporcionado, né, de urgências e circunstancial, e começa a refletir sobre isso, a tríade ideal é a referência para a gente comparar aquilo que está acontecendo com aquilo que a gente gostaria. Então, 70% do importante é uma referência que o Christian traz no livro, 20% de urgência e 10% de circunstancial, mas a pessoa poderia falar que para ela 65%, 60% de importante. Então, alguns aspectos aqui que a gente pode levar em consideração. Primeiro, 70% de importante, às vezes a gente está falando de quantidade de tarefa ou de horas. Então tem as duas análises. Muitas das vezes a pessoa precisa fazer 10 tarefas e várias tarefas dessas são 10 minutos, 20 minutos. E 3 dessas 10 são tarefas de 1 hora. Porém, essas de 10, 20 minutos, a maioria delas são urgentes. Vamos considerar aí 5, 6 urgências. A proporção de urgência no dia da pessoa, a gente está falando de 50% a 60%. Então, vale a pena a gente parar para refletir sobre isso na hora de analisar os dados e entender que urgente dá sim para a gente reduzir através de processos de antecipação, mudanças de hábitos e comportamentos, mas tem algum fator aqui que eu queria contar para vocês também. Se eu fosse começar agora a fazer o que eu fiz nessa jornada, dessa década, que foi, eu queria ser consultor dentro da Neotrite, então estabeleci esse sonho para mim, criei uma meta para conseguir realizar esse sonho, defini projetos, planos de ação para conseguir realizar esse sonho, e aí nessa jornada, o que eu faria se eu estivesse começando agora novamente para tirar do dia a dia as urgências, o que é circunstancial e focar a maior parte do tempo no importante? Ferramenta, método e o jogo interno da produtividade, o jogo interno da gestão do tempo. Como que está hoje o nosso modelo mental? Nossa mente está realmente disciplinada para manter foco naquilo que a gente quer, manter a nossa atenção controlada naquilo que a gente quer. Porque uma coisa é a gente organizar o tempo, outra coisa é a gente organizar a nossa própria mente. E aí, quando o Christian fala de mindset produtivo, Mind in Pro, o Christian, para mim, é um excelente especialista aí para ajudar a gente ao quê? A ter uma mente que realmente está alinhada com a produtividade. Então, quando a gente ouve falar assim, o método é o mais importante. Eu até não discordo, mas a ferramenta, quando ela é inadequada, ela pode fazer com que o seu método não funcione. Então, a gente pode estar com uma ferramenta poderosa, mas não saber usar. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal. O meu objetivo aqui é trazer exemplos práticos, melhores práticas também, insights, para que vocês possam dominar a ferramenta e adotar elas no dia a dia. O nosso estilo de vida tem que ser algo que funcione para a gente naturalmente. Então, como a gente já abordou essa primeira parte no workshop 1, a primeira parte ali, agora a gente vai focar então nessa segunda parte de como fazer a ferramenta funcionar no nosso dia. A tela Minha Home é a tela mais importante do sistema, porque nessa tela está o nosso foco, está a nossa lista de prioridades, com o tempo que a gente precisa para realizar cada prioridade. Surgiu algo novo, capturou, vai dar tempo de fazer? Se não der, vai ter que colocar para outro dia ou mudar a prioridade. Nessa tela Minha Home, tá as atividades ligadas às metas, aos projetos, as atividades que a gente faz dentro da nossa equipe, né? Muitas vezes a pessoa é dona de empresa, ou ela é um funcionário dentro da empresa, ou ela está fundando uma empresa agora, ou trabalha sozinho, um autônomo. Independente, a questão é, existem equipes e que a gente, muitas das vezes, precisa gerenciar as atividades que são delegadas para outras pessoas na nossa própria agenda. Pode ser que, nesse ponto, é onde o nosso planejamento falha, porque são coisas óbvias, mas que a gente não traz para a nossa agenda. E as ações do dia a dia. Muitas das vezes tem coisas muito óbvias e que a gente não traz para a agenda. Estamos gastando tempo com e-mail, com WhatsApp, com redes sociais. E como que a gente pode fazer uma gestão desse tempo? Então, agora eu vou direto para a ferramenta aqui e alinhar alguns pontos aí com vocês. Então, na parte superior,
todos os compromissos, na parte inferior, as nossas tarefas. E aqui em cima, os indicadores de quantidade de atividade e o volume de horas. A primeira parte do workshop, eu deixei um plano de ação. Então, se a pessoa pegou a tarefa e trouxe para o Neotrid com um tempo de duração e foi lá e realizou o teste, então o teste vai estar no meu progresso e vai aparecer esse resultado aqui para a pessoa. Ó. E aí, qual que foi o resultado de vocês, né? Qual que foi o resultado aí do teste da tríade do tempo? Os percentuais. Realizado esse teste, a gente falou também de estruturar a ferramenta. Olha que interessante, pessoal. Quando apareceu essa janela aqui, é porque eu criei uma meta de 90 dias, implantar o Neotrid como uma ferramenta que vai ser usada no dia a dia, no meu estilo de vida. Então, vou considerar um item aqui concluído desse plano de ação. Como assim, Marcelo? Aqui em cima, ó, foi criada uma meta de implantar o sistema Neotrid no meu estilo de vida. E aí eu cadastrei todas as atividades com um indicador e eu já vou mostrar para vocês. Agora, antes de fazer isso, é importante estruturar a ferramenta. Então, essa estrutura é cadastrar os nossos papéis, metas, categorias. Então, aqui em cima, ó, cadastrar os papéis, cadastrar metas e cadastrar categorias. Feito isso, essa atividade que está ligada à meta, qual que é o percentual que a gente já teve progresso da meta? Então, quando cadastrar a meta, e existem vários vídeos, tá, pessoal? Mostrando o passo a passo de como criar uma meta. Tem até um webinário que a gente fez da Neotrid. Mas aqui, ó, a meta, ela tem um indicador de, saindo do zero, chegar a 40. Então, 40 itens a serem concluídos. Foram concluídos 24, totalizando 60%. Quando clica aqui em cima, vai abrir a tela do passo a passo de como foi criada a meta. Então, a descrição da meta, os motivos, ou seja, por que a pessoa quer usar o sistema Neotrid? Quais são as atividades que ela precisa executar para realmente o quê? Esse indicador aqui, o KPI dela, o indicador de performance-chave, possa mostrar esse progresso. Isso é muito importante. Isso pode ser usado para a meta da nossa vida financeira. A pessoa está construindo a independência financeira dela. Em que ponto que ela está dessa independência financeira? A pessoa está tirando uma certificação em Python. Em qual momento que ela está em relação a essa certificação? Então, quando a gente cria a meta no Neotrid, é possível criar, então, as atividades do plano de ação e ter o indicador para mostrar aí o nosso progresso. Nessa tela aqui, toda vez que vocês visualizarem essa faixa vermelha aqui, essa barrinha vermelha, quer dizer que está atrasado. Algum dia anterior a pessoa não fez, vem para o dia seguinte. Toda atividade, então, é possível dar play, pausar, mas é possível também concluir imediatamente. Essa bolinha que está aqui, ó, significa a tríade do tempo, tá? O azul é o importante, vermelho urgente e o amarelo circunstancial. No canto direito aqui, nós temos essa outra bolinha que significa a equipe. De qual equipe que é a atividade. Quando não tem, quer dizer que está no ambiente pessoal. E mais à frente aqui, de qual projeto que essa atividade faz parte. Se eu clicar aqui em tríade, ele traz primeiro o urgente, depois o importante e depois o circunstancial. No dia, eu quero visualizar, então, atividades que estão ligadas à minha meta ou ao meu projeto. O que eu posso fazer? Vim aqui em cima, ó, e quero visualizar só o que está relacionado à minha meta. Eu clico, ele filtra só o que está agendado relacionado à meta. Aqui em categoria, eu quero visualizar só o que tem do MP40. Com todo agendamento, eu poderia ter uma tag, né? Ou uma etiqueta, nesse caso a gente chama de categoria, para tudo que está relacionado à mentoria. Vamos dar mais um exemplo aqui de uma pessoa que estivesse, além da mentoria, fazendo um MBA, a pessoa está em outros cursos do Christian, ou treinamentos,
por exemplo, ELS. Aí a pessoa está participando do ELS. Aí tem aqui, uma aula nova. O que ela pode fazer? Se ela não tiver assistido essa aula ao vivo, copia a aula, vem no Neotrid. Se ela for agendar como tarefa, Alt-T, quanto tempo tem a duração, vira a chavinha para o pessoal, localiza aqui o ELS, então ela cria uma categoria, em qual papel que ela está naquele momento, qual dia que ela vai realizar, e vai lá e salva. Se eu quisesse visualizar só o que tem do ELS, posso vir aqui e localizar a categoria ELS. Vai fazer esse agendamento. Começou o dia, a pessoa está priorizando o dia dela, definindo a ordem de prioridade. Então, estou com essa lista aqui, eu quero começar primeiro com essa tarefa aqui, depois eu quero fazer essa outra tarefa aqui, ou seja, eu posso ir sequenciando aqui a ordem de prioridade. Só que essa tarefa de assistir essa aula, que está aqui embaixo, ó, eu decidi que eu quero com hora marcada. Eu quero agora às 20 horas assistir essa aula nova. Aqui embaixo tem um botão para transformar em compromisso. E aí eu posso, então, definir o horário de 20 às 21 horas. E ele vai aparecer para a gente aonde? Na parte superior aqui, já que tem esse horário marcado. Então, assim, da mesma forma que a gente cria uma tarefa e quer agendar com hora marcada e vai para o Google Agenda, para o Outlook, nesse caso aqui, a gente pode também pegar um compromisso e transformar em uma tarefa. É muito importante a gente levar em consideração isso, porque se for compromisso, você tem hora marcada. Se for tarefa, aparece na sua lista de tarefas e você define um tempo de duração, um tempo previsto. Eu quero agora mostrar para vocês, então, como usar o aplicativo. Eu vou acessar ele aqui, para a gente poder, então... Deixa eu compartilhar a tela do aplicativo. Deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui. Eu vou acessar aqui para compartilhar diretamente do aplicativo. Então, como que funciona o aplicativo? Deixa eu compartilhar para vocês aí agora. Então, chegou para a gente aí a tela. Eu vou clicar aqui para aplicativo. Então, pessoal, como que funciona o nosso aplicativo? Aqui embaixo, vocês têm, então, o dashboard. Esse dashboard vai mostrar, nesse momento, quanto do seu dia foi realizado. Então, 25% do dia foi realizado. Lá embaixo, então, vai mostrar quantidade de compromisso, quantidade de tarefa, horas planejadas, e no canto direito, o quanto ainda resta para a gente fazer. E isso é muito importante, porque se eu tenho 7 horas e 55 agora, nós estamos falando aqui na hora do relógio, 17h24, será que o meu dia ainda é viável? Se eu sair da minha agenda e ficar totalmente fora da agenda, com certeza não vai dar tempo de fazer tudo que está aqui previsto. Se deslizar o dedo para a direita, ele vai mostrar o quê? A tríade do tempo. Ele vai mostrar os indicadores de quantidade de atividade na tríade do tempo. Se deslizar para a direita novamente, ele vai mostrar em relação às horas planejadas. E dessas horas planejadas, vai ser diferente, então, das horas executadas. Então, aqui vocês têm indicadores aí na palma da mão de como que está os agendamentos. A parte superior, então, está mostrando para a gente os compromissos, inferior à tarefa. Se eu clicar em cima de compromisso, ele ocupa os compromissos. Se eu quiser criar uma nova tarefa, tem aí do lado tarefa, e aí escreve o nome dessa tarefa. Vou colocar o nome de teste aqui. Quanto tempo eu preciso? Posso classificar ela aqui, salvar. Para começar uma tarefa, basta deslizar o dedo para a direita. E aí ele já começa a contar o tempo. Se eu deslizar o dedo novamente para a direita, ele completa, então, a atividade. Se eu deslizar para a direita, iniciou a atividade. Se eu deslizo para a esquerda, ele pausa.
Se eu pressionar a atividade, aí ele aparece as caixinhas checkbox. Eu posso vir aqui, ó, marcar todas que eu quiser, e lá em cima apareceu as opções de excluir, concluir selecionada. Se eu clicar 2 vezes, aí ele abre a atividade, com todos os detalhes dela. E lá embaixo tem a lixeira também para excluir, no canto esquerdo, do lado do botão salvar. Aqui em compromisso, do lado de tarefa, escolher outra data, eu posso vir então, quero visualizar lá no dia 24 os meus agendamentos. Então, é só vir aqui e mudar a data. No alto da tela aí, do aplicativo, tem um mais, a gente consegue então adicionar tarefa e do lado, compromisso. Na parte superior aí, nessa faixa azul, tem compromisso e tarefa. Na hora de criar uma tarefa, se ela é equipe ou se ela é pessoal. Então, se a pessoa está usando uma conta pessoal, só vai puxar pessoal. Se ela criou equipe, vai ter várias equipes. E onde que a gente cria no Neutrid essas equipes, projetos? No canto esquerdo aí, ó, quando a gente clica nesse ícone do lado da home escrito, vai aparecer o perfil da pessoa. Se eu clicar em equipe, vai aparecer todas as equipes que tem cadastrado aqui. Se eu clicar em projetos, mostra então os projetos. Se a gente clica em categorias, a gente pode usar categorias por contextos, categorias por ferramentas, categorias para classificar os tipos de atividade. Então, a pessoa tem várias contas para pagar durante o mês. E aí cadastra essas contas de forma recorrente. Mensalmente, por exemplo, todo dia 5, todo dia 20, todo dia 25. E aí ela coloca uma categoria contas a pagar. Se ela quiser filtrar só o que tem relacionado a contas a pagar, vai aparecer para ela. Os papéis. Quais papéis que a pessoa cadastrou. No canto direito, lá no final da tela, tem para adicionar um novo papel. Então, vou adicionar um aqui, ó. Vamos considerar que a pessoa tem um papel de empreendedor ou empreendedora. Define uma cor para esse papel, preenche tudo aqui, clica em salvar. Clica em salvar. E aí ele vai criar esse papel para a gente na ferramenta. Deixa eu clicar aqui de novo, que para mim está... Além disso, a gente tem aqui também metas. Então, é possível também cadastrar uma nova meta pelo aplicativo. Então, lá embaixo tem a home, tem o dashboard, tem também o filtro. Às vezes a pessoa quer filtrar lá, ó, só pelas urgências. Ela consegue deslizar o dedo e filtrar a tríade para ver só as urgências do dia. É só deslizar o dedo que consegue também escolher o filtro. Conversa para poder usar aí em equipe, né? Existe um chat interno dentro do Neutrid que a gente pode utilizar também para interagir como se fossem esses comunicadores instantâneos, né? Então, eu vou compartilhar novamente a minha tela aqui. Vou só mostrar mais uma informação. É o seguinte, existe também, pessoal, o responsivo, tá? Então, deixa eu compartilhar novamente aqui para mostrar para vocês o responsivo. Vou compartilhar. Iniciar. Então, aqui, ó. Esse é o aplicativo, mas existe também o responsivo. O responsivo é vocês acessarem direto o site, e aí, quando acessa o site da Neutrid, dá para salvar o atalho, e aí ele vai ficar, então, na parte superior os compromissos, na parte inferior as tarefas, e aí no canto esquerdo os outros recursos que o Neutrid tem. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu compartilhar novamente. Então, várias dicas aí em relação ao aplicativo. Agora, existe um livro do Peter Drucker que ele fala o seguinte, no livro O Gerente Eficaz: não comece pelas suas tarefas e nem pelo planejamento. Comece sabendo para onde está indo o seu tempo,
controle seu tempo e corte demandas improdutivas desse tempo. Eu vou repetir. Não comece pelas suas tarefas e nem pelo planejamento. Comece sabendo para onde está indo o seu tempo, controle o seu tempo e corta demandas improdutivas desse tempo. Quando a gente começa a analisar para onde está indo o nosso tempo no dia a dia, será que é possível melhorar a forma que a gente tem usado o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, o nosso Telegram, o nosso Instagram, enfim, tudo que a gente tem feito no dia a dia? Sim, tem oportunidade de a gente melhorar a gestão de tempo em cada situação dessa, em cada ferramenta que a gente usa. O ponto é, como que a gente tem feito para gerenciar esses tipos de necessidade? Muitas vezes a pessoa tem 5, 7, 10, 15 caixas de entrada para gerenciar. E no Neutrid é onde a gente centralizaria, então, tudo isso que está acontecendo. Como que a gente pode, então, nesse momento, ganhar produtividade com o Neutrid? Ou seja, ganhar produtividade real. É falar assim, Marcelo, eu gastaria 10, 15 minutos para fazer um agendamento de 10, 12 sessões de coaching, ou 18 sessões de coaching que o cliente contratou. Ao invés disso, como que a gente pode usar, então, o quê? Processos no Neutrid. Processos para a gente poder automatizar o fluxo de trabalho, né, o workflow, padronizar rotinas e padronizar qualquer tipo de planejamento que a gente precisa. Então, aqui no canto esquerdo, ó, a gente tem uma funcionalidade chamada processos. Quando vocês clicarem aqui, se a conta de vocês estiverem habilitada, não vai ter nenhum processo, precisa criar um a um. Então, eu vou pegar algum que já está criado aqui para dar alguns exemplos. Existe um processo aqui de webinário da Neutrid. São 12 tarefas, acontece o evento que a gente chama de reunião, né, que seria o compromisso. 4 pessoas envolvidas, demora 11 dias, mas precisa só de 6 horas e 35. Quando a gente clica aqui em cima, então vou pegar aqui em cima a guia aberta, ele aparece para a gente justamente o quê? O passo a passo desse processo. Olha lá. O fluxo desenhado, definindo o que fazer, quando fazer, quem vai fazer, todos os detalhes para a pessoa saber fazer sem precisar perguntar. Então, isso serve para processo de contratação de funcionário, processo de venda, processo de entrega de serviço, processo, igual a gente vai mostrar aqui agora, de uma automatização de um processo de coaching, porque existem as reuniões que acontecem em períodos definidos, existem o que vai ser aplicado ali durante cada reunião. Então, a pessoa poderia deixar tudo isso já pré-definido. Então, é só cadastrar, definir os prazos entre uma atividade e outra, e aí, para fazer isso, é só arrastar de cima para baixo aqui, ó, e começar a preencher. Estando o processo pronto, o que vai acontecer? A gente consegue, então, agora, visualizar o andamento de cada execução que a gente iniciar. Então, quando vai realizar um webinário, clica aqui em iniciar e a gente preenche todos esses campos aqui com o nome do webinário. Então, no dia 20 vai ser feito um webinário chamado Kanban Produtivo. Foi startado, ó, foram executadas várias tarefas e aqui embaixo, ó, já tem os próximos passos definidos para quem vai fazer, que dia vai fazer, e o evento vai acontecer no dia 20, de 14 às 15 horas. E aí a gente tem um acompanhamento real do andamento do início ao fim desse procedimento. Eu vou pegar aqui agora um processo, então, de coaching. Vão ter a quantidade de reuniões que o cliente contratou, o coaching. E aqui as tarefas que precisam ser feitas, a quantidade de dias. Aqui no canto direito, ó, todos que já foram iniciados. Então, eu iniciei um para testar, já está na agenda, mas eu vou iniciar um aqui ao vivo para vocês verem como funciona. Vou clicar em iniciar. Agora eu vou preencher aqui o nome desse coaching. A data que está iniciando, então vou colocar aqui na segunda-feira. Eu quero criar um projeto para gerenciar esse processo de coaching. Eu sou o coaching, e se o coaching usasse o Neutrid, já apareceria na agenda dele esse agendamento que a gente está fazendo aqui, dessa sessão. Bastaria escolher aqui quem que é o coaching. E aqui embaixo a gente preenche o nome dele novamente, para aparecer no nome na frente da atividade.
Agora basta iniciar. Pessoal, olha que ganho de tempo gigantesco. Toda vez que a gente vai fazer algo aqui que é rotineiro, que tem esse passo a passo, para que ficar cadastrando tarefa manualmente? Está aqui um grande diferencial do Neotrid, que traz para a gente essa automatização de qualquer fluxo de trabalho. Se vocês tiverem isso no papel, tiver isso no Visage, tiver isso no Visio, essas ferramentas, né? Às vezes a pessoa criou no mapa mental, só trazer para o Neotrid o passo a passo, vai ficar padronizado, vai ficar automatizado, para poder gerar tudo de forma, né, automática a partir do momento desse start. Então, aqui a gente pode ter processo para contratação de funcionário, pode ter processo para cada área da empresa e para processos na nossa execução também. Vamos falar um pouco agora de projetos. Já já vou responder as perguntas de vocês, tá? Os projetos. É importante a gente centralizar os nossos projetos dentro do Neotrid, e isso vai permitir a gente ter facilidade de encontrar essa informação, vai ter uniformidade dos seus dados, vai evitar perdas e esquecimentos. Então, vamos falar um pouco de projetos. Aqui em cima, ó, eu cliquei na guia projetos, tem vários projetos criados aqui. Se eu clicar nesse ícone aqui do lado do botão novo, esse olhinho aqui, vai me mostrar lá um dashboard do projeto. Quanto do projeto já foi o quê? Executado. Então, desse COUTI aqui, ó, que começou no dia 14 e que vai até o dia 5, tem 4 horas e 35 ainda planejada. A última tarefa que foi feita uma tarefa da roda da vida, e foi feita às 11h24 do dia de hoje, 10% do processo dele já foi completado. E aqui a gente pode centralizar todos os projetos, projetos internos, projetos de clientes. Aqui no canto esquerdo, ó, nas equipes, a gente pode ter uma equipe de cliente, uma equipe com o nome da empresa, uma equipe da gente pessoal, né, para os nossos projetos pessoais. Estou fazendo um MBA, estou fazendo um doutorado, vou fazer uma viagem, enfim, realizar um evento. Vou pegar um projeto aqui, que é o projeto, deixa eu localizar ele aqui, é esse aqui, ó, um projeto arquitetônico. Então, ao clicar no projeto arquitetônico, vai abrir essa tela aqui para a gente, ó. Deixa eu clicar nele. De todo o agendamento que está dentro desse projeto. Então, esse projeto arquitetônico aqui do cliente, ele começa com informações do projeto, tem serviços iniciais, concepção do projeto, olha lá. Todas as etapas, fases do projeto são criadas aqui em cima, ó, as entregas. As entregas podem ser fases, etapas do projeto, são os marcos do projeto. Então, ao criar uma entrega, vai ter uma data limite, a deadline, e aí a gente pode ter essa visão aí do projeto. Se eu clicar nesse ícone do lado aqui da entrega, ele vai trazer para mim um relatório desse projeto, as estatísticas, data de início e término, quanto tempo ainda resta, quantidade de atividade, qual que foi a tríade do tempo desse projeto, quanto que a gente teve de urgência, quanto que a gente teve de atividades importantes, os status. Se for descendo, olha lá, cada fase, como que está o andamento, e aqui o geral, o planejamento versus executado de todo mundo que está envolvido nesse projeto. Além de relatório desse projeto, tem também um Kanban. Eu fiquei de trazer para vocês aí, nesse nosso segundo encontro do workshop aqui, essa segunda parte. No canto direito aqui, ó, tem o Kanban. Quando clica aqui, ele cria um Kanban automático. Então, ele gera um Kanban, e aí vocês podem adicionar as colunas que vocês quiserem aqui. Eu adicionei a fazer, fazendo e feito. E aí dá para arrastar a atividade, ó. Movendo para as colunas. Além desse Kanban para o projeto, é possível também aqui, ó, criar qualquer Kanban, tá? Vários quadros. Vocês podem ter quadros aí personalizados. Existe também a timeline aqui, ó, que é a visão da linha do tempo, né? O Gantt. Quando vocês clicarem, vai aparecer justamente o quê? Essa visão que vai chegar para vocês, ó. Eu defini aqui em cima por entrega.
o período, os próximos 30 dias, e eu quero, nesse caso, somente o projeto desse cliente aqui, projeto arquitetônico. Olha lá, ó. Estudo preliminar, o projeto executivo, a linha do tempo, ó, tudo que está aqui está previsto para hoje, o planejamento futuro e aqui o que está antes. Então, isso dá para fazer para qualquer projeto. Se eu quisesse visualizar só o projeto do COUTI, que a gente iniciou agora há pouco, olha lá, vou selecionar aqui, projeto do COUTI. Eu quero ver dos dois COUTIs aqui, ó. São os dois clientes. Ó. Interessante, né? Não precisamos, nesse caso, fazer nenhum agendamento aqui, ó, de vir aqui, criar tarefa, criar compromisso. É só localizar o processo, startar, e faz todo o agendamento automaticamente, para qualquer workflow, para qualquer fluxo de trabalho. Então, isso é muito importante. Agora, eu queria dar algumas dicas aí, para a gente caminhar para encerrar, e eu vou ficar aqui respondendo algumas perguntas. No nosso primeiro encontro, nós falamos aí de um plano de ação. O primeiro passo seria, então, o quê? A gente estruturar a ferramenta. Se vocês não fizeram isso ainda, eu recomendo, né? Cadastre os papéis, metas, categorias, equipes, se for usar equipe, projeto e processos. Sem correria, vai fazendo aos poucos, cadastra a tarefa do que você vai fazer e vai distribuindo durante os dias. Lembre daquela meta. Vou voltar lá no Neutrid, aqui em cima, ó, meta, implantar Neutrid no meu estilo de vida, nos próximos 90 dias. Faça com que isso seja uma meta onde cada item do seu plano de ação vai mostrando o seu progresso. Aqui, ó, para cadastrar o indicador, basta clicar em indicador e definir o nome dele. Nesse caso, eu coloquei 40 itens. Eu poderia colocar 50. Ao invés de manual, eu poderia colocar o quê? Automático. Na hora que eu completo a atividade, ele move automaticamente. Como assim, Marcelo? Vou pegar uma tarefa aqui na minha agenda de uma pessoa que está fazendo, então, a certificação em Python. E aí ela tem uma tarefa aqui embaixo, ó, e já está vinculada justamente ao indicador. Quando eu completo, moveu automaticamente aqui, ó, dentro da certificação, ó. Lá, 6 itens de 10 já foi completado. Então, a pessoa evoluiu para 60% dessa meta dela, dessa certificação. Então, funciona muito bem para ser lançado manualmente. Às vezes, a pessoa vai lá e cadastra uma meta de faturamento. Aí, faturou no dia 5 mil, 10 mil, 100 mil. Foi lá e cadastrou. No outro dia, faturou 25 mil. Ela quer registrar o valor real. Então, eu colocaria manualmente. E o indicador seria o quê? Financeiro, olha lá. Indicador de reais. Pessoal, isso daqui faz toda a diferença na escolha da ferramenta. Porque depois que a gente tem clareza do que é importante para a gente, os nossos papéis, o nosso equilíbrio, a nossa missão, é definir para onde a gente vai. E a ferramenta deveria ter metas acompanhando tudo isso, a estatística da sua meta, o quanto que você já progrediu na sua meta, o que falta para fazer, se vai precisar rever a meta, quais são as metas para esse trimestre, para o segundo trimestre, qual que é a meta de longo prazo, por exemplo, uma independência financeira. Então, dá para a gente centralizar tudo no Neutrid. Eu vou trazer, então, um passo a passo em relação a esse plano de ação. Estruturou a ferramenta, os agendamentos, compromisso, tarefa e rotinas. E aí, Marcelo, eu preciso cadastrar se eu for fazer uma caminhada, uma corrida, uma meditação, se eu for fazer aquela rotina do milagre do amanhã. Pessoal, tem que avaliar. Avalie até que ponto vale a pena agendar e não agendar. Eu, no primeiro momento, pecaria por agendar a mais do que a menos. Por quê? Quando você começa a usar a ferramenta, você saber nos mínimos detalhes para onde está indo o seu tempo vai fazer toda a diferença. Então, horário de almoço, horário de deslocamento, eu não colocaria sono. Mas o restante que vai acontecendo durante o dia, eu colocaria para entender que muitas das vezes a gente entra na urgência, porque antes do workshop tem um tempo que a gente precisa. E depois do workshop a gente ainda precisa de um tempo. E às vezes a gente não está percebendo isso. Isso é muito óbvio. Então, avalie durante o seu dia várias situações que pode ser que tenha algo tão óbvio que a gente entra na correria e nem está percebendo. Nós falamos também de planejar os próximos 3 dias.
E eu vou trazer agora um reforço nesse planejamento. Como fazer um planejamento levando em consideração aí alguns princípios de gestão de tempo. No dia a dia, na hora de executar, tem que priorizar e focar. E aí é disciplina mental mesmo. Não tem esse negócio de ficar divagando, não. Sequenciou o que vai fazer e os compromissos já têm hora marcada, começou a tarefa, está focado para terminar o mais rápido possível. Se eu planejei 30 minutos, gastei 20, sobrou 10 a mais para mim no meu dia. E aí que a gente começa a usar a ferramenta em vez de... Por exemplo, eu não vou falar que Pomodoro é ruim, isso é bom, mas se você usa o Neotrid, ali tem para você o tempo que você planejou de executar a tarefa, e se ela demorar 30, 40, 50 minutos, ou até 1h20, e você consegue ficar focado nessa 1h20, bola para frente. A questão é, cada tarefa que a gente coloca a duração e começa a usar a ferramenta, ela disciplina a nossa mente. Precisa dar play em tudo? Não necessariamente, pessoal. Afinal de contas, a gente não é robô. Eu desconheço alguém que dá play em todas as tarefas que vai fazer. Então, se existe, realmente eu não conheço ainda. Então, não posso afirmar que as pessoas, né, todas não dão play. Mas hoje, vocês podem avaliar o que precisa e o que não precisa dar play. E se a pessoa hoje está muito indisciplinada, fica muito fora da agenda, quanto mais ela dá play, mais ela se disciplina. Para quê? Para fazer aquilo que ela realmente quer fazer. E isso vai aumentando o nosso foco. A nossa atenção fica concentrada e está tendo um treinamento no cérebro nesse sentido. Agora, tem um comportamento que é a análise. A gente precisa analisar o progresso, precisa de relatório. Às vezes, as ferramentas, a gente precisa personalizar demais, e aí que vem vários problemas. O Neotrid, de alguma forma, ele já tem relatório para trazer a produtividade pela tríade, pelos papéis, pela meta, projeto, vários indicadores para a pessoa ter ali clareza se realmente está sendo o quê? Produtiva. Se a pessoa hoje não tem um comportamento de analisar, talvez seja um ponto fraco. Vale a pena dedicar tempo aos pontos fracos? Muitas das vezes dizem que não. Mas se você não analisar a sua produtividade, quem que vai analisar para vocês? Então, nesse sentido, como que a gente pode usar o planejamento para dar um reforço aí para a gente tirar a correria do dia a dia? Para que no dia a dia o relógio realmente funcione a nosso favor. Então, agora, vou dar algumas dicas aqui na tela do planejamento. E aí a gente vai focar nas perguntas de vocês. Então, aqui do lado da home tem o planejamento. Vou dar uma série de dicas daqui de como que até, quando eu estou fazendo um planejamento, eu vou usando aqui. Por exemplo, em equipes, a pessoa quer visualizar só o planejamento pessoal. Ela pode marcar sem equipe, vai trazer só os agendamentos pessoais aí, ó. Tudo que é da mentoria, tudo que é da vida pessoal de todos os papéis. E aí, se eu quero arrastar a tarefa de um dia para o outro, ó, eu consigo. Eu quero visualizar só o que eu tenho das equipes. E aí, considerando que as equipes são as empresas, os departamentos, setores, vai trazer só o que está relacionado ao trabalho. Eu quero planejar, então, a semana seguinte, do dia 16 até o dia 22. Então, o que vocês podem fazer? Criar uma tarefa de planejamento semanal. Muitos já têm essa tarefa. Se está fazendo no sábado, no domingo, por que não antecipar para sexta-feira? Antecipar para sexta-feira ali 10, 15 minutos, fazer esse planejamento da semana seguinte, e aí pode ser 3 dias também, pessoal. Mas quando você planeja esse período, aplicar 3 grandes comportamentos ou conceitos-chave. Primeiro, descarregar. Tudo que tiver na cabeça, descarregar para a ferramenta, mas aí eu vi alguém perguntando, se eu não me engano foi a Gisele, olha, eu tenho uma tarefa para fazer, essa tarefa ela não tem data. Ela poderia, então, colocar sem data, só que na hora de agendar, poderia existir, além do papel, uma categoria que segregasse o tipo de agendamento. Porque cada vez que a gente rotula os tipos de atividade que a gente faz, por contexto, por ferramenta, por atividades semelhantes, isso facilita na hora da gente fazer o quê? Os filtros. Ah, eu quero ver o que está agendado só do que eu tenho para pagar nessa semana. Ele vai trazer para a pessoa só aquilo que ela quer visualizar. No canto direito, vai ter o gráfico de papéis. O interno é o que é ideal para a pessoa. E o externo é o que a pessoa planejou.
cada agendamento que a gente faz e liga ao papel, ele aumenta para a gente aqui a quantidade de atividade e o volume de horas. E aí a gente pode aplicar o segundo comportamento, que é o quê? Equilibrar 6 horas e 25, 6 horas e 45, e aqui 5 horas e 35. Eu vou arrastar essa atividade daqui, ó, para cá. Ó, 4 horas, aqui está com 7. Porque se é importante e eu tenho tempo, ó lá, eu posso distribuir aqui para os dias ficar mais equilibrados. E terceiro, além de descarregar, esvaziar a mente, buscar o equilíbrio, antecipar. Se eu tenho uma atividade que eu vou fazer de pagamento do cartão no dia 20, por que não antecipar 2 dias? Aqui, pessoal, é o momento de estar fazendo um planejamento tranquilo. Não pode entrar no fazejamento. É focar no planejamento mesmo. É reservar um tempo da play e ficar esse tempo dedicado ao planejamento. Não precisou do tempo todo? Perfeito. Precisou de mais tempo? Às vezes a gente pode, com certeza, né? Passar esse tempo. Então, aqui fica essas dicas. Levando em consideração a segunda-feira, geralmente a gente deveria reservar de 10%, às vezes até 20% do tempo a mais, porque é o dia mais problemático para a maioria de nós. Eu sempre faço isso no meu planejamento. A segunda-feira, como vem demandas, né, diversas, inesperadas, além do normal, exemplo, vamos considerar que hoje fosse a segunda-feira. Eu abri aqui o meu e-mail e eu não tenho a menor noção do que aconteceu, né? Então, abri o e-mail e vou processar o e-mail aqui que chegou. Aí tem aqui, ó, Christian mandando 3 dicas para ser mais confiante. Tem aqui um outro e-mail do Glauco. Tem mais 2 aqui embaixo. No primeiro e-mail, se a pessoa fala, eu não vou ler esse e-mail agora, o que ela pode fazer? Enviar para dentro do Neutrid como uma tarefa esse e-mail. Aí eu pego aqui, encaminho para o tasks@neutrid.com e ele vai gerar uma tarefa com esse assunto, esse vai ser o nome da tarefa, e dentro da tarefa, em descrição, vai ficar todo o conteúdo do e-mail. Então, basta enviar aqui, ele já reconhece no Neutrid, que é a minha conta que eu estou nesse e-mail, e aí ele gera a tarefa automática. Eu posso editar e colocar, eu preciso de 5 minutos, vou fazer lá na terça-feira, e aí eu tenho todas as informações que eu preciso, e não preciso entrar de forma reativa, abrir o e-mail e ter que responder só porque está aqui uma mensagem nova. Existe uma estatística, eu falei no anterior, vou reforçá-la aqui novamente. A cada 100 mensagens, pode ser no e-mail, pode ser no Telegram, pode ser no WhatsApp, pode ser no Instagram, qualquer lugar. 30% não serve para nada. 40% pode ser feito depois, é igual esse daqui. E 30% é o que precisa de uma atenção imediata. É aquilo que a gente precisa fazer imediatamente. Então, esses 70% já dá para a gente o quê? O conforto de poder o quê? Não entrar na correria, já que a cada 10 mensagens, só 3 precisa de uma atenção imediata. Pessoal, algumas dicas aí para a gente finalizar e eu responder as perguntas de vocês. 3 vilões do planejamento. O primeiro grande vilão do planejamento aí é a gente o quê? Não colocar momentos de recuperação. Quando vocês acompanham o Christian, vê lá ele fazendo break, né? Pausa estratégica, pausa. A gente deveria criar tarefas no Neutrid desse tipo de necessidade. Você foi lá e gastou, num período da manhã, 2 horas da sua energia. Por que não ter ali 10, 15 minutos de uma pausa estratégica? Por que não ter uma tarefa ou um compromisso dessa pausa estratégica? Então, vou vir aqui, ó, e vou dar mais algumas dicas. A pessoa coloca para responder e-mail e WhatsApp com hora marcada. E aí ela coloca de 8 horas da manhã até 8h25, de forma o quê? Repetida. E salva. Então, essa caixa de entrada, essas duas, a pessoa definiu horários no dia, 3 vezes ao dia. E essa pausa? A pessoa poderia vir aqui, ó, colocar de maneira repetida, preencher tudo aqui, e o horário. Às 10h45, eu vou fazer a primeira pausa até às 11 horas. E aí vai aparecer
esses agendamentos de forma recorrente. Se não funcionar no primeiro momento, na semana seguinte a pessoa pode avaliar e tomar uma decisão de fazer as mudanças que precisa. Mas é importante a gente considerar essas pausas. Afinal de contas, não é só tempo, a nossa energia também precisa ser administrada. Segundo ponto, esquecer de coisas óbvias. Vocês estão respondendo mensagens e tudo, mas aonde que está a tarefa e está orientando quanto tempo gastar para fazer isso? Está personalizando o sistema, o Notion, por exemplo. Aonde que está a tarefa desse tempo gasto com a ferramenta? Então, é muito importante a gente parar para refletir sobre as coisas óbvias, porque elas podem estar gerando para a gente a urgência e o circunstancial aí no dia a dia. E, por fim, a falta de disciplina. Você planeja, está lá com o planejamento, larga ele para lá e entra no modo descontrole. E aí é disciplina mesmo, tem que treinar a mente. Por isso que a ferramenta é crucialmente importante. O método fundamental, mas sem a ferramenta, e não dá para ser amador na ferramenta. Por isso que a gente precisa dedicar um tempo. Criar uma meta para poder aprender a ferramenta e fazer com que ela funcione de verdade no dia a dia, faz toda a diferença. Pessoal, agora eu vou ficar aqui um tempo para responder essas perguntas de vocês, tá? Vou encerrar por aqui o nosso conteúdo, vou ficar aqui respondendo as perguntas. No primeiro encontro, a gente trouxe esse plano de ação. Para quem, então, não realizou o plano de ação, pode cadastrar uma meta, criar esse plano de ação, vincular a meta e ir completando aos poucos. E o plano de ação de hoje, desse nosso segundo encontro, a recomendação é fazer uma priorização diária, um RDA e uma análise do progresso. Como fazer isso? Priorização diária, todo dia é sequenciar as atividades. Começou a fazer algo, surgiu algo novo, captura, decide se vai continuar na prioridade e vai seguindo. Então, vou priorizar. Sequenciei, comecei a fazer, concluí. Comecei a fazer essa tarefa, algo chamou minha atenção. Capturo esse algo, dou Enter, inicio aqui. Finalizei. Continuo fazendo o que eu estou fazendo. Ah, eu não quero ver o que eu já fiz, não. Quero que oculta. Clico no funil aqui, ó. Desmarco. Vai ficando só o que eu tenho para fazer, ó. E aí eu posso ir fazendo, concluindo. Preciso mover para outro dia. Marco aqui. Movo para outro dia. O que é o RDA? Chegou nesse momento do dia e você fez muito, mas não registrou. Por que não registrar, então? Nossa, eu assisti uma live, essa live foi muito bacana. Essa live me tomou o quê? 1 hora. Qual o papel que eu estava naquele momento? Poderia ter uma categoria live, para saber quantidade de live, né? A categoria poderia organizar tudo isso. Salvar. E ao invés de dar play, a pessoa vai lá e o quê? Só completa. Qual que é a intenção? É ter o maior registro possível do seu dia, para depois poder analisar todos esses dados. Então, às vezes anotou no papel tudo que foi acontecendo e traz para o Neutrid, classificando, colocando qual papel que você está naquele momento. A questão é dedicar um tempinho para registrar parte do seu dia que você fez e não registrou. O que é o D? De decidir. O que tiver para fazer ainda, vai dar para fazer ou não? Se não der, replaneja. Vocês podem até clicar assim, ó, e ver os próximos dias e arrastar assim, ó. Vou deixar isso aqui lá para outro dia. Então, se arrastar assim, ele vai para outro dia. E o terceiro é antecipar. Imagine que agora, então, às 18 horas, a pessoa quer antecipar, ao invés de chegar no final do dia, pensar sobre o dia seguinte, ela vem aqui, ó, e visualiza o dia seguinte, os compromissos e as tarefas, e já decide sobre isso. Se vai ficar o mesmo planejamento, geralmente, tá ok, a pessoa vai completar essa tarefa. Isso é uma tarefa comportamental. É uma tarefa que, se a gente começa a fazer ela, no começo pode gastar mais tempo aqui do que 5 minutos, mas depois a tendência é ficar 1 minuto, 2 no máximo. E isso foi tirado de um livro chamado Deep Work, Trabalho Focado. Chega a determinado momento do dia, a gente deveria praticamente encerrar, né, um tipo de atividade para poder focar também nos nossos outros papéis, outras áreas da nossa vida. Afinal, a gente não é só trabalho. Então, progresso. Todo sábado, a pessoa poderia ter uma tarefa de análise do progresso. Então, por exemplo, eu criei uma tarefa lá no sábado, ó,
de forma recorrente para analisar o progresso. Está aqui. Quando chega no sábado, eu dou um play e venho aqui em meu progresso. E aí eu vou analisar o quê? A semana anterior, os últimos 7 dias. Feito isso, como que foi minha tríade do tempo? Quando eu olhar para esse gráfico, tem que tentar entender o que está acontecendo de verdade. É reservar um tempo para análise mesmo. Planejamento, execução no dia a dia e o momento de análise. Pode ser na sexta, pode ser no sábado, pode ser no domingo, na segunda-feira. Tem que decidir o melhor dia, o melhor momento para vocês. Tem momentos que a gente faz atividade que exige muita atenção, muita concentração. Tem momentos que a gente faz atividade que exige baixa concentração, baixa atenção. É usar o cronotipo, ciclo circadiano, biorritmo, para a gente ser produtivo. Aqui, ó, vão ter vários indicadores aí para poder ser analisado. Eu conversei na Neutrid, eles permitiram a gente voltar daqui 15 dias para fazer a parte 3, e nessa parte 3 a gente vai abordar as novidades que estão vindo no software e trazer mais um pouco de conteúdo e ficar focado nas dúvidas de vocês. Então, desde já, pessoal, agradecendo mais uma vez pela participação de todos que estão aqui, tá? Fica aí mais uma vez os contatos da Neutrid e vamos agora responder essas perguntas de vocês.